right, Richard, we've never met before, have we? And you've never met Claire before, have you? Ah, what's your name? All right, Richard, the way it's going to work is this. All right, this is how it's going to work. You've never met me before, have you? Never met Richard before? What's your name? Claire. Claire. Okay, Claire. So the way it's going to work is this. Real Magic dos Force Entertainment apresenta-se no Teatro Maria Matos a 2 e 3 de março e é sobre esta peça e o trabalho da companhia que vamos falar hoje. Eu chamo Francisco Frazão, sou, entre outras coisas, programador de teatro. Tenho comigo a Susana Pomba, Olá. Que é, entre outras coisas, curadora de artes visuais. E tenho também o André Godinho, que, entre outras coisas, é cineasta. Os Force Entertainment são um grupo britânico de 6 artistas que começaram a trabalhar juntos em 1984, em Sheffield. São um nome fundamental, e aqui o adjetivo não é exagero, do teatro contemporâneo. Começaram a vir a Portugal no final dos anos 90, tendo passado pelas Danças na Cidade, pela Culturgest, pelo Festival Alcântara. Em 2014, quando o seu diretor artístico, Tim Etchells, foi o artista na cidade, o trabalho da companhia teve uma presença forte nos teatros de Lisboa, numa retrospectiva necessariamente incompleta, mas entusiasmante, que abordou várias das linhas que eles têm seguido ao longo dos anos. Houve espetáculos de grupo, houve peças duracionais, houve peças íntimas, entre o minimal e o excessivo, entre o prazer do disparate e o medo da morte, sempre a testar os limites do teatro. Algumas das suas peças foram também transmitidas em streaming, portanto podemos ver essas também, numa experiência absolutamente conseguida de teatro à distância. Os Force Entertainment regressam agora ao Teatro Maria Matos, com este Real Magic, que parece ser uma das peças mais convincentes do seu repertório e que estreou em maio de 2016, na Alemanha. Num livro do Tim Etchells de 1999, Certain Fragments, ele falava do espectador como alguém que está ali para sentir o peso das coisas e o lugar que nelas se ocupa, mesmo se esse lugar é simplesmente, por enquanto, o de observador. Aquilo que nos junta a mim, ao André e à Susana é o facto de sermos espectadores do trabalho dos Force Entertainment e queríamos levar à letra este por enquanto de que o Tim Etchells falava e deixar de ser então, durante este episódio do podcast de Maria Matos, apenas observadores. A verdade é que o trabalho dos Force Entertainment sempre construiu um lugar generoso para o espectador, seja numa peça duracional como And on the Thousandth Night, onde as histórias permanentemente interrompidas provocam em quem vê uma mistura de prazer e frustração, seja em Quizula, uma sequência imparável de perguntas e respostas entre o concurso e a conferência de imprensa, entre o interrogatório e a sessão de terapia, em que o espectador está sempre a responder mentalmente ao que foi perguntado e a pensar também em perguntas alternativas. Este é um jogo viciante e acabamos por ficar sempre muito mais tempo na sala, porque é permitido entrar e sair, ou em frente ao ecrã, no caso do streaming, do que tínhamos planeado inicialmente. Neste episódio, então, do podcast de Maria Matos, vamos usar as regras do Quizula para falar dos Force Entertainment e de Real Magic, a peça nova. E de outras coisas também, certamente. Temos algumas páginas com perguntas escritas que nos vão servir de guia, mas vamos poder desviar-nos também quando quisermos. Vai haver 2 jogadores de cada vez. Vamos fazer 3 blocos com as 3 duplas possíveis. Primeiro eu e a Susana, depois a Susana e o André, depois o André e eu. Dos 2 jogadores, um só faz perguntas, o outro é obrigado a responder. Uma das perguntas pode ser: estás pronto ou pronta para parar? E se o outro jogador disser que sim, então trocam de papéis ou os papéis trocam de mão. Também, se já tiver passado o tempo combinado do bloco, entra um jogador novo nessa pergunta. Vamos começar? Que espetáculos dos Force Entertainment é que já viste? Não me lembro do primeiro, mas sei que vi o Tomorrow's Parties, sei que vi o The Notebook, acho eu, que é o título. Vi o On the 12th Night, mas em streaming. Portanto, não estive na sala da Culturgest, estava a jantar e vi no meu iPad. Não queres dizer And on the Thousandth Night? And on the Thousandth Night, sendo que o que é que eu disse? 12? Não. Estás-me a fazer uma pergunta? Não estou.
Ahm, o que é que eu vi mais? Viste o Quizula? Vi 2 vezes, uma em streaming e outra com os portugueses, com o Pedro Penin e a Vera Manter, no São Luís, no palco de São Luís. Não viste com o Jorge Andrade? Não, só vi a parte em que era o Penin e a Vera Manter. Desses todos, qual é o teu preferido? Neste momento não é o Quizula, porque estou a tentar fazer o Quizula, mas se calhar é o Tomorrow's Parties. Apesar de não me lembrar em concreto de nenhuma frase, lembro-me que a experiência foi incrível e que o fim foi muito intenso. Sobre o que era o Tomorrow's Parties? Também não me lembro. Não me lembro de Tomorrow's, não me lembro qual é que era, do que é que era. Qual é o teu Forced Entertainment preferido? Qual é o performer dos Forced Entertainment que gostas mais? São normalmente as mulheres, mais é a Kathy Naden, acho eu que ela se chama assim. São mais as mulheres que eu acho que são mais, não sei, para mim impressionam-me mais sempre. Qual é o teu performer preferido do Teatro Praga? Eu vou ter repercussões grandes se tiver que dizer um preferido, não é? Sendo que escolher preferidos, então em relação ao Teatro Praga é um bocadinho ingrato, não é? Porque como de alguma maneira, ou de muitas maneiras, é uma companhia à qual eu me sinto muito ligada, não é? Ao longo dos anos, tanto por tirar fotografias ou por ter feito uma edição com eles, que era a Props. Era uma publicação, por isso é incrivelmente... Qual é que é o teu performer preferido do Teatro Praga? Hoje, agora? Agora pode ser o Pedro Penin, porque acabei de fazer um old school e acabei a minha série de old schools, que é um projeto de artes plásticas, e fiz com o Teatro Praga e foi o Penin a fazer. Por isso, só por essa razão, hoje é o Penin. E o que é que o trabalho dos Force Entertainment tem a ver com o Teatro Praga? Talvez aquilo que eu me lembro, a primeira coisa que me veio à cabeça é a ligação clara com a cultura popular. Fosse uma estrutura de game show, ou de questionário, ou de seja do que for, para daí ir fabular e daí construir um espetáculo, sem medo nenhum de ir buscar uma coisa que se calhar é tida como de maior público, não é? Mesmo literalmente o popular, não é? Da noção desse tipo de coisa mais comercial. E de ir buscar tudo, o high, o middle brow, o low brow, e acho que é o que pode ligar eventualmente os Forced Entertainment ao Teatro Praga. Se esta peça, o Real Magic, fosse feita por atores portugueses, quem é que podiam ser? A mulher podia ser a Patrícia da Silva, por exemplo. Os homens podiam ser... isso é tipo casting, não é? Dreamcast. Os homens podiam ser o Diogo Bento, por exemplo. E... Pedro Penin, outra vez. Por que não? Tu viste o Real Magic? Vi, mas não vi o Real Magic, sendo que o Real Magic era o nome de uma coisa, de uma série de eventos que os Force Entertainment fizeram na altura do Artista na Cidade, do Tim Mitchell ser Artista na Cidade. Houve um género de... Antes disso houve um festival, não é? Que incluía uma série de performance e uma série de outras coisas, e até acho que instalações vídeo do Tim Mitchell e tudo, que tinha esse nome, Real Magic. Ele utilizou na altura. E agora existe um espetáculo de Force Entertainment com o mesmo nome. Mas eu não vi o espetáculo em Vimeo ontem, e ouvi mais do que vi. E estás a dizer então que os Force Entertainment reciclam os seus próprios títulos? Eu acho que é uma coisa muito natural. E sim, reciclam, pelos vistos reciclam. O que pode causar alguma confusão às pessoas que conhecem bem a obra deles, se calhar, mas acho que são coisas que eles tendem a estudar e a investigar, por isso é natural que surjam em várias vezes e em vários sítios dos seus espetáculos, ou sejam em títulos, ou seja no meio dos espetáculos, não é? Seja o que for que eles digam,
o que for que surja. Por isso não é esquisito. E nós aqui também estamos a reciclar. Estamos a tentar, não é? Estamos numa tentativa de reciclar e numa tentativa de fazer um género de questionário que possa ser informativo, mas também que lembre os Q&As do Quizula, não é? E que seja um bocadinho aí, sendo que eu não sou performer, por isso não tenho essa dádiva. E a minha tendência vai ser dizer sempre a verdade, o que é uma chatice neste caso, mas pronto. E se nós estamos a seguir as regras do Quizula, não é um bocadinho estranho se a peça que vem agora cá é o Real Magic? Não, porque eu acho que se temos de estrutura, o Real Magic também utiliza estrutura de game show, não é? É um game show em loop repetitivo, estranhíssimo, por isso também tem esse lado de repetição que tem o Quizula de alguma maneira, apesar de ser sempre perguntas diferentes, podem ser as mesmas perguntas, mas há um lado de repetição absoluta, de não diálogo, não é? De pergunta-resposta, secas e em contínuo. Por isso, tem toda a estrutura e a maneira de organizar os espetáculos é muito similar. Por isso, acho que é perfeitamente natural que tenhas escolhido este género de estrutura para fazer este podcast. E tu gostas da repetição? Gosto. Para já, porque gosto. A minha repetição preferida é quando é para efeitos cómicos. E porquê é que a repetição é cómica? Quando é feita no timing certo... pode ser absurda, não é? É um absurdo. E daí pode ter imensa graça, mas tem que ser muito bem feito. E qual é o teu grau de OCD? Em geral, na vida, é o grau de que se eu... É a maneira melhor... Não é muito... Eu acho que não é muito grande, mas se eu lavo a mão direita, tenho que lavar à esquerda. Acreditas no pensamento mágico? Acredito que existe coisas inexplicáveis, sim. E o pensamento mágico é real magic? Não é necessariamente, não sei. Acho que essa pergunta se calhar leva-me... Claramente isto é um título, é só pensar no título do espetáculo, não é? Real Magic é daqueles títulos que juntam duas palavras que aparentemente são opostas e daí fazem-nos pensar por causa disso, não é? É uma coisa muito, hoje já mais comum, de juntar duas coisas que sejam opostas e de fazer pensar no assunto. Como Force Entertainment? Exato. Também, sim. E porque aí já é engraçado como eu já me habituei tanto ao nome deles que já nem me interessa, que já nem penso nessa oposição. E agora fizeste-me pensar nisso, o que é interessante. O que é que achaste dos efeitos sonoros do Real Magic? Confundiram-me, porque como estava a ver em vídeo e numa gravação do espetáculo, e era filmado de cima, por isso não consigo perceber o público de todo. Portanto, houve ali um momento no início, foi uma das primeiras coisas que eu me perguntei. Pensei, porque será que isto é mesmo o público ou é uma gravação? Quais são os efeitos sonoros do Real Magic? Os efeitos sonoros são palmas, há imensas palmas em sítios absurdos, em sítios em que não merecem palmas, em sítios que parecem metidos à faca, metidos por nada, não é? E também há imensos risos. Portanto, aquelas duas situações de palmas e risos que são o que nos game shows se punham... Até havia pessoas, não é? Que incitam o público ou a bater palmas ou a rir e que até havia uns sinais, tipo... Eu tenho esta noção, não é? Antigamente havia uns sinais a dizer applause e laughter, tipo de riso fake, não é? Existe, acho eu, daquilo que eu me apercebi, são os dois efeitos sonoros que eles usam também no espetáculo, sendo que usam em momentos completamente desapropriados. E achas que são irritantes? Não, são só estranhos, mas claro que a repetição desses elementos, à medida que vais ouvindo o espetáculo, deixas de os ouvir, não é? Porque estás mais a ouvir a outra repetição que é das palavras. Servem para humilhar os atores? Não sei se humilhar é a palavra certa, porque os atores estão claramente dentro do jogo, portanto, porque é que eles haviam de se sentir humilhados? São parecidos com a maquilhagem de palhaço que se usa no Quizula?
Eu não acho que sirva ao mesmo propósito, nem acho que a maquilhagem de palhaço do Kizula seja para diminuir os atores. É para falar de qualquer coisa, claramente, e é para falar de uma exposição ou de um cover-up ou de uma máscara que se coloca na cara por meio de make-up, mas não acho que seja para humilhar. Porquê é que o nós ator. não estamos pintados de palhaços? É uma ótima pergunta, mas se calhar estamos. Estás pronta para parar? Sim. O que é um espetáculo? Um espetáculo é uma reunião de pessoas que segue certas regras socialmente aceites, em que há umas pessoas que veem, que observam, que assistem, e outras que fazem qualquer coisa que se julga que merece ser visto, ouvido. E às vezes paga-se para isso, outras vezes não. Essas regras que dizes que serem socialmente aceites, só se fazem espetáculos com regras socialmente aceites? Acho que uma tendência é tentar perceber, testar quais são essas regras. Há espetáculos que testam essas regras, mas se calhar eu falei em regras porque nem todo o teatro é espetáculo. Ou seja, há teatro para lá do espetáculo. O espetáculo é uma espécie de versão mais restrita do que pode ser o teatro. Ou seja, há uma relação muitas vezes comercial, há um espaço também muitas vezes identificado como sendo apropriado para isso, enquanto que teatro podemos encontrar teatro no dia-a-dia. O que é um espetáculo duracional? Um espetáculo duracional é uma pergunta difícil porque não há um número de horas a partir do qual o espetáculo passa a ser duracional. Ou seja, os Forced Entertainment têm espetáculos a que nós chamamos de duracionais. Muitas vezes têm 6 horas, há uns que têm 24, uns têm 8, mas não se diz é duracional porque tem mais de 5 ou porque tem mais de 4. Eu acho que se calhar até este Real Magic, que só tem 1h30, pode ser considerado um espetáculo duracional. Eu diria que são espetáculos onde se faz o espectador sentir o tempo a passar, onde a experiência do tempo, da duração, é qualquer coisa de muito material e experiencial. Ou seja, são espetáculos que chamam a atenção para essa verdade do teatro, que é estarmos ali e o tempo está a passar por nós, não é? E como é que se termina um espetáculo que não tem narrativa? Um espetáculo que não tem narrativa termina-se com um blackout. Achas que tens boa memória? Acho. Já alguma vez foste à polícia responder a perguntas? Não. Quem é que achas que está a ganhar? O André. Sabes em que ano é que começaram os Forced Entertainment? 84. O que é que esse ano, essa data, te sugere? O livro do Orwell. Quantas pessoas fazem parte dos Forced Entertainment? 6. Qual é que é a tua preferida? Eu acho que também é Kathy Naden. Foi a que eu conheci primeiro. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. Em que palavra é que eu estou a pensar? Salsicha. Porque é que a ideia de jogo é importante neste teatro, nesta companhia? O jogo, eu acho que é importante porque define, os jogos têm regras, não é? E é uma maneira precisamente de fugir quer à narrativa, quer de alguma maneira à encenação. Ou seja, se tu defines regras, se inventas um jogo, isso constrói-te o espetáculo. Define qual é a duração, qual é a evolução do espetáculo, fica mais ou menos determinado como um jogo de futebol ou como um jogo de ténis. Portanto, é uma maneira de
inventar uma espécie de geringonça que se põe a funcionar e que depois funciona sozinha. Funciona sozinha, mas tem que ser jogada pelos jogadores, ou seja, não, nesse sentido não são obras conceptuais, ou seja, não são coisas que ficam feitas com a ideia, são coisas que precisam depois da duração, do erro, da falha, do cansaço. Portanto, são máquinas que são postas a trabalhar, mas que têm que ser operadas ao mesmo tempo. Tens um animal preferido? Não. Estás pronto para parar? Não. Como é que um artista se livra do bom gosto? Um artista livra-se com muita dificuldade. Que animal gostavas de ser? Um esquilo. Tens as unhas limpas? Tenho. Estás a dar um espetáculo? Acho que sim. Porquê? Nos dois sentidos da palavra, porque acho que estamos a ser filmados, estamos a ser gravados e sinto-me exposto, portanto sinto-me numa vitrine. O streaming de peças de teatro funciona? O streaming funciona raramente. Acho que funciona no caso dos Forced Entertainment. Acho que muitas vezes faz-se com outro tipo de espetáculos e funciona pior. Os Forced Entertainment, que eu saiba, só fizeram com peças duracionais, o streaming. Portanto, com peças como o Quizula, o Not a Thousandth Night, o Speak Bitterness, o 12 AM. Eu acho que funciona porque são espetáculos que nós podemos estar a ver em casa, no café, e que, como não têm narrativa, há bocado estávamos a falar da narrativa, não precisamos de acompanhar tudo, podemos ir vendo aos bocados e de alguma maneira entranham-se na vida, ou seja, são parecidos com a vida nesse sentido, porque têm tempo para existir, porque não precisam que estejamos a seguir a intriga. Sim, eu acho que é por isso que esses espetáculos em concreto funcionam em streaming, mas é raro, é difícil. Há quanto tempo estás aqui? Há meia hora? Estás pronto para parar? Sim. A repetição é um prazer ou uma tortura? A repetição é as duas coisas. Ou seja, eu tenho um prazer na repetição, mas a repetição levada ao extremo acho que é uma tortura. Mas há um prazer também na tortura. É como tipo morder uma afta. Qual é que é o teu espetáculo dos Forced Entertainment preferido? O meu espetáculo dos Forced Entertainment preferido acho que é o Quizula, porque também é o que eu vi mais horas, mais tempo. Mas tenho o primeiro espetáculo que eu vi deles, que foi o Exquisite Pain, foi muito marcante. Porquê que foi marcante? Porque é um espetáculo que vive também da repetição, ou seja, no Exquisite Pain o que eles fazem basicamente são duas pessoas que estão a ler um livro da Sophie Calle, que se chama Exquisite Pain, em que o que ela faz é todas as páginas do livro têm de um lado uma fotografia que ela tirou, que acompanha uma memória dela que foi particularmente difícil e traumática para ela, e uma história de outra pessoa com uma fotografia que ela tirou que ilustra de certa maneira essa história dessa outra pessoa, e que também ilustra uma experiência traumática dessa pessoa. O que acontece no livro é que todas as páginas ela está a contar a mesma história, que vai contando de maneiras diferentes por causa da repetição, e a história que acompanha é sempre diferente. E no espetáculo a Kathy Nathan fazia as partes da Sophie Calle, portanto estava sempre a repetir a mesma história, e outra pessoa, o outro ator, que era um homem, eu não me lembro exatamente qual é que era,
fazia as outras partes. E aquilo era bastante impressionante. Era como ler um livro, só que era teatro. E o que é que tu achas que os Forced Entertainment foram aprender às outras artes? O que é que eles foram aprender? Não sei o que é que foram aprender, porque eu acho que eles estão constantemente a utilizar as outras artes. E a arte que eles fazem é teatro, mas podia ser outra coisa qualquer. É teatro no sentido em que eles decidiram que aquilo era teatro. Vamos fazer o que podia ser um filme, ou o que podia ser uma instalação, ou o que podia ser... Mas como é que ela é teatro? Como é que tu relacionas o trabalho deles com o teu? Eu acho que tenho um bocadinho... Por exemplo, o trabalho que eu faço com o Cão Solteiro tem um bocadinho esse lado, que é... há sempre aquelas pessoas que dizem assim, e acontece com o Cão Solteiro, mas também acontecia tipo, às vezes em espetáculos dos Praga, que diziam assim, aquilo não é teatro. Mas aquilo é teatro a partir do momento em que nós decidimos que aquilo é teatro. Ou seja, o espetáculo que o Cão Solteiro fez com a Companhia Nacional de Bailado, para as pessoas da dança podem encarar aquilo como um espetáculo de dança que tem lá atores pelo meio, mas para nós aquilo é sempre teatro, porque nós decidimos que o que nós fazemos é teatro. Qual é que é o teu número de magia preferido? É serrar uma pessoa ao meio. Porquê? Porque cortar uma pessoa em duas partes e ela ficar com as perninhas a abanar numa ponta é divertido. Viste o espetáculo Real Magic? Ainda não vi o espetáculo, que ainda não veio a Maria Matos, mas vi um pedaço no Vimeo e depois pensei que queria ver o resto ao vivo. E o que é que achaste dos efeitos sonoros do Real Magic? Portanto, eu na realidade já me tinham descrito o espetáculo, porque tenho uma amiga minha, a Francisca, que viu o espetáculo e que me descreveu a grande parte do espetáculo, mas por acaso ela não me tinha descrito essa parte dos efeitos sonoros e eu fiquei ao princípio um bocado baralhado com aquilo, porque é uma coisa que é um bocado desconcertante, porque está a jogar exatamente no oposto do que parece que é ao princípio. Ou seja, aquilo são aplausos e gargalhadas, mas estão sempre metidas num sítio onde não devia ter aplausos, onde não devia ter gargalhadas, e de repente há um certo desconforto que aquilo cria quando estás a assistir. Qual é que é o teu projeto duracional, o teu pessoal? O meu projeto duracional pessoal... pessoal... Bom, o meu projeto duracional pessoal dos Forced Entertainment é o Coisola. Qual é que é o teu projeto pessoal duracional? É o Disco Theater dos Praga. No Coisola eles põem make-up de palhaço. Achas que nós devíamos ter vindo mascarados de palhaço? Acho que não. Qual é que é o teu animal preferido? É o polvo. Sabias que este episódio está a ser filmado? Sabia. Arrependes-te da roupa que escolheste? Não. Ainda. Há quanto tempo estás aqui? Uma hora e... Não, 50 minutos, pai. Porquê é que o polvo é o teu animal preferido? Porque é um animal que muda de cor, muda de textura, muda de forma, tem 8 braços, é super inteligente, deita tinta, e sabe muito bem. O Luxemburgo faz fronteira com que países? Eu vi, é com a França, a Bélgica e a Alemanha, e não faz com a Suíça, que era o que eu achava. És capaz de me descrever o que é um podcast? Um podcast é uma espécie de programa de rádio que nós escolhemos ouvir quando quisermos.
Com bancada ou sem bancada? Acho que pode ser com bancada. Porquê? Porque estamos mais próximos, há uma relação mais próxima, embora a bancada seja mais desconfortável. Qual é que é o teu grau de OCD? É um 6, não é demasiado mau. Numa escala de quantos? A 10. Costumas cumprir as regras ou fazes batota? Faço batota. O Real Magic, o espetáculo, achas que é sobre quê? Acho que é sobre a expectativa. Ou seja, no sentido em que tu estás sempre, digamos, a tentar uma coisa e a falhar, e há uma expectativa de que aquilo possa mudar, de certa maneira, a alguma altura do jogo. Tu sabes que à partida não vai mudar, mas há sempre uma espécie de expectativa de se a repetição se vai repetir sempre. Tu sabes que a repetição se vai repetir sempre, mas vives assim na expectativa de como é que aquilo se pode sustentar. Quando escolheste essa roupa, sabias que ias ser filmado? Sabia. E porquê é que escolheste essa roupa se sabias que ias ser filmado? Porque se o podcast fosse só som, as pessoas não viam que eu estava vestido de animal. Achas que o Real Magic é uma peça política? Acho que sim, porque há sempre uma coisa de... Ou seja, esta coisa do jogo, de parecer assim uma espécie de reality game, de concurso de televisão, tem muito a ver com, digamos, a nossa sociedade em que nós vivemos. E agora pegando outra vez na repetição, se vivesses sempre no mesmo dia, tipo Groundhog Day, preferias viver sempre no dia a seguir ao Salvador Sobral ter ganho a Eurovisão e o Benfica ter sido tetracampeão, ou viver sempre num dia 1 de janeiro? Acho que preferia viver num dia 1 de janeiro. Por favor, explica porque é que gostarias de viver no dia 1 de janeiro consecutivamente, repetidamente, para sempre. Porque para já começava o dia em festa, porque o dia 1 de janeiro começa em festa, e depois porque senão tinha que estar constantemente a ouvir as pessoas a falar sobre a vitória, super felizes de Portugal ter ganho a Eurovisão, de Benfica ser campeão, e as conversas de toda a gente seriam sempre as mesmas. Mas gostas de ter ressaca? Não, isso é a parte menos agradável de ser dia 1 de janeiro. Mas também o dia 1 de janeiro é um dia que tu passas mais ou menos em casa a fazer o que te apetece. Tenta explicar-me o que é que tu fazes no dia 1 de janeiro, normalmente. Normalmente tento ficar em casa de pijama. E fazes mais alguma coisa para além de ficares em casa de pijama? Vejo filmes e essas coisas. Queres descrever algum dia 1 de janeiro que te lembres? Que filmes é que viste? No dia 1 de janeiro de 2012 vi o 2012, aquele filme Catástrofe. E não sei se não foi no mesmo ano em que vi os Goonies. Estava a dar na televisão. Gostas de listas? Gosto. Que tipo de listas é que gostas? Gosto de qualquer tipo de lista, menos, sei lá, de supermercado. Achas que tens boa memória? Acho. Tenho menos agora, mas já tive melhor, mas acho que sim. Achas que funcionou quando viste uma peça dos Force Entertainment em streaming? Acho que sim, porque, quer dizer, sim, funcionou, porque o primeiro espetáculo que eu vi em streaming dos Force Entertainment foi o Quizula, que foi um espetáculo que eu já tinha visto ao vivo e pensei, já vi aquilo também, tipo, vou só ver um bocadinho, e depois fiquei para aí 4 horas a ver, seguidas. Tens as unhas limpas? Tenho. Dragão, tigre, louva-a-Deus ou fênix? Fênix. Estás a mentir? Não. Quem é que achas que está a ganhar?
Neste momento é o Francisco. O ano de 1984 sugere-te outra coisa que não o George Orwell? 84. Assim de repente não. Quem é que marcou o gol que deu a Portugal a vitória no Campeonato Europeu de Futebol? Não faço a mínima ideia. Quem é que marcou o gol? Não foi o guarda-redes. Quem é que marcou o gol que deu a Portugal a vitória no Campeonato Europeu de Futebol? Foi o Ricardo, o guarda-redes. Não, tirou as luvas, não sei. Quem era o primeiro-ministro de Portugal nessa altura? Em 84? É isso que estás a dizer? Em 2004? Pode ser. Em 84? Era o Cavaco. Aí, não sei. Para que é que serve o bom gosto? Para as pessoas dizerem que uma coisa é boa sem terem opinião. Sem precisarem ter opinião. Se pudesse escolher um figurino dos Forced Entertainment para usar, qual é que escolhias? Estou um bocado dividido entre o fato de esqueleto que aparecia num espetáculo chamado Spectacular, mas que eu acho que já aparecia antes no The World in Pictures. Mas também há aquele muito bom que são os balões, que há uma rapariga que está tipo a fumar e vai arrebentando os balões. É tipo um fato de banho todo coberto de balões e ela vai fumando e vai arrebentando os balões. Qual é que era, se tivesses que escolher, qual é que escolhias o figurino dos Forced Entertainment? Vou escolher o esqueleto. Onde é que vês os herdeiros dos Forced Entertainment? Quer dizer, há sempre os Praga, porque isso é, por acaso é curioso, porque o primeiro espetáculo que eu vi, ou seja, o espetáculo que eu acho que faz mais sentido pensar numa lógica assim, que é próxima, acho que é o Agatha Christie dos Praga, que já é 2005, sendo que eu só vi um espetáculo a primeira vez que vi um espetáculo dos Forced Entertainment foi em 2006, para aí, ou 2007, portanto já é depois disso. Mas retrospectivamente, mesmo em termos de estética, eles são bastante... fazem muito sentido, aquela coisa de estar tudo desarrumado, os cartões com as coisas escritas e não sei o quê. Mas também é uma coisa que se virou, digamos, deu a volta, porque, por exemplo, os Forced Entertainment fizeram aquele espetáculo sobre o Shakespeare, que é uma mesa em que eles contam o Shakespeare com objetos, e os Praga já tinham feito o Hamlet Sou Eu, que também é uma história dos Praga contada com objetos. Portanto, digamos que nesse sentido, nesse espetáculo, os Forced Entertainment são herdeiros dos Praga. Estás pronto para parar? Estou. Que remédio. Exato. Queres um copo de água? Não. Gostas de jogar Trivial Pursuit? Gosto. Já alguma vez foste à polícia responder a perguntas? Já. Sobre quê? Sobre um telemóvel que tinha sido roubado. E achas que estás a falar a sério? Estás a mentir? Estou a falar a sério? Estás a mentir? Não. Mentiste à polícia? Não. Porquê é que não mentiste à polícia? Tive medo. Que espetáculo já viste dos Forced Entertainment? Que espetáculo já vi dos Forced Entertainment? Vi o World in Pictures. Vi o Exquisite Pain. Quizula. Em streaming e ao vivo. E em português. Another Thousandth Night. First Night. Que eu acho que é esse que tem o tal figurino dos balões. Qual é o teu figurino preferido dos Forced Entertainment? É de um espetáculo que eu vi em outro duracional que eles fizeram acho que só em Berlim uma vez, porque
É tirado do mesmo espetáculo que o And on a Thousandth Night, que é um espetáculo que eles fizeram no início dos anos 2000, chamado Can You Sing a Song to Unfrighten Me, que era um espetáculo de 24 horas. E eles tiraram o And on a Thousandth Night, vem daí, tem 6 horas, que são só as histórias interrompidas, como nas Mil e Uma Noites, e depois eles fizeram este outro espetáculo, também duracional de 8 horas, chamado From the Dark, que era desde o pôr do sol até ao nascer do sol. Eram para aí 8 horas, acho que sim, acho que era isso. E havia um figurino que era uma... Porquê é que estás a demorar tanto tempo a responder a uma pergunta? Para pensar se era mesmo esse o figurino. Porque esse espetáculo tem muitos figurinos e eu estava a pensar em qual é que é o pode ser figurino escolher. que tu querias usar? É uma árvore, eram umas árvores muito altas e rígidas com os bracinhos de fora. Se fosse uma árvore, que árvore é que querias ser? Um carvalho. Porquê? Por causa da peça do Tim Crouch. Queres um copo d'água? Não. Estás com sede? Não, mas essa é uma pergunta que se faz na peça do Tim Crouch, um carvalho. Porquê? Porque... já não lembro, mas há uma razão importante. Já sei. Porque há uma obra conceptual de um artista chamado Michael Craig Martin, que se chama Um Carvalho, An Oak Tree, e que é um copo d'água em cima de uma prateleira. Tens bom gosto? Para algumas coisas. Para que é que tens bom gosto? Para não sei. Achas que o Real Magic é uma peça política? Acho que sim. Eu vi nos materiais de divulgação, eles falavam de qualquer coisa sobre o Brexit e eu achei aquilo, mas porque é que isto tem a ver com o Brexit, ou com a situação política contemporânea, e depois achei que se calhar uma pista pode ser o facto de haver ali uma incomunicação que é intransponível, ou seja, há alguém a perguntar em que palavra é que eu estou a pensar, a outra pessoa nunca acerta, mas tenta sempre dizer as mesmas palavras, e a outra pessoa pensa sempre na mesma palavra. Portanto, são duas séries de palavras que são sempre as mesmas e que não se tocam. E, portanto, esta separação absoluta de duas linguagens e, portanto, de duas visões do mundo é uma coisa que eu acho que que se sentiu com o Brexit, com dois reinos desunidos, não é? E duas Américas, portanto acho que se calhar talvez por aí possa ser visto também, ou é uma das maneiras de ver a peça como uma peça política. Já fizeste desaparecer alguém? Não. Se pudesses realmente fazer desaparecer alguém, quem é que fazias desaparecer? Aquele senhor cor laranja, que é óbvio. Quanto tempo da tua vida já perdeste a ver espetáculos dos Forced Entertainment? Não contei, mas não sei se chega a uma semana, mas alguns dias. Quantas horas é que tem uma semana? Uma semana tem 7... 188. 188? Não, 180 horas? Não, espera, tem mais. 188 horas não, é o que mais. tu dizes que tem uma semana? Não, tem que ter mais. Pronto, sabes fazer contas? Não, de cabeça não, só com calculadora. Porquê? Porque desabituei-me. Porquê? Porque apareceram as calculadoras. Porquê que apareceram as calculadoras? É a tecnologia, o progresso. Porquê que existe o progresso? Para nos fazer comprar mais coisas. Qual é a lição da estética DIY da companhia? Eu acho que é... Vou completamente roubar a resposta do Tim Etchell, de que eu me lembro, e portanto pode não ser verdadeira. Acho que tem a ver com ter cenários, adereços, figurinos baratos, e de alguma maneira fazer-nos sentir que aquilo foi feito de uma maneira barata, ou seja, o espetáculo não é barato, mas o dinheiro não foi gasto na exibição
do orçamento, ou seja, o dinheiro foi gasto em tempo de trabalho. Qual é a lição de estética DIY da companhia? É gastar o dinheiro naquilo que realmente interessa. Em que palavra é que eu estou a pensar? Caravana. Porquê é que a ideia de jogo é importante neste teatro? A ideia de jogo é importante. Gostas de listas? Gosto. Onde é que vês os herdeiros dos Force Entertainment? Vejo numa companhia, por exemplo, que tu já filmaste como os Action Hero. Vejo numa companhia irlandesa como os Theatre Club. Vejo numa companhia holandesa como os Schwalbe, que já vieram ao Alcântara. Porquê é que gostamos da repetição? Gostamos da repetição porque é confortável saber o que vem a seguir. Se vivêssemos sempre no mesmo dia, tipo Groundhog Day, preferias viver sempre no dia a seguir ao Salvador Sobral ter ganho a Eurovisão e o Benfica ter sido tetracampeão, ou viver num dia 1 de janeiro? Eu preferia o do Salvador Sobral. Porquê? Porque no dia 1 de janeiro é feriado e os infantários estão fechados. Qual é o teu número de magia preferido? É aquele do David Copperfield a fazer desaparecer a Estátua da Liberdade. Queres parar? Sim. Estás pronto para parar? Não. Já conhecias a Susana? Já conhecia a Sana. Em que ano é que se conheceram? Conhecemos-nos oficialmente em 2011. Quem é que era primeiro-ministro nessa altura? Era Durão Barroso. O que é um podcast? Um podcast é um programa, é tipo um programa de rádio, só que tu podes ouvir quando quiseres. Diz-me 3 boas maneiras de acabar um episódio de um podcast. Com uma piada, ou com uma piada recorrente, com uma piada recorrente, tipo This American Life, com as pessoas, os fãs a dizerem os créditos, como o Radiolab, ou com música. Qual é o teu podcast preferido? É o Radiolab. Qual é o teu Forced Entertainment preferido? É Terry. Mas, sim, é Terry. Qual é o teu Avenger preferido? Avenger é... Não sei muito bem quem são os Avengers. Vou dizer o Homem-Aranha. Porquê? Porque com grande responsabilidade, com grande... como é que é? With great power comes great responsibility. Se o Homem-Aranha fosse um dos Force Entertainment, quem é que seria? Seria a Claire. Porquê? Porque parece a mais nova. Estás pronto para parar? Não. Há quanto tempo é que estás aqui? Estou há 1 hora. Onde é que se instalaram os Force Entertainment quando começaram a trabalhar em 84? Vou dizer que é em Sheffield, porque eles acho que são de Sheffield. Achas que eles nasceram todos em Sheffield? Acho que não. Qual é o animal que gostavas de ter, de estar a usar o figurino em vez de urso? Em vez de urso, podia ser um pinto. Qual é a raiz quadrada de 144? É 12, porque o Francisco disse isso há bocado. Em que palavra é que eu estou a pensar? Estás a pensar em caravana? Estás a dar espetáculo? Estou. Achas que és um espetáculo? Acho que não. Gostas de jogar trivial? Gosto. Estás a achar isto uma ganda seca? Não. Achas que as pessoas vão achar isto uma ganda seca? É possível. Achas que as pessoas lá em casa vão achar isto uma grande seca? Acho que mais do que as pessoas que vão estar na rua a ouvir isto. Achas que vai haver pessoas na rua a ouvir isto enquanto estão a passear o cão? Espero que sim. Qual é a novidade do Real Magic para o trabalho dos Force Entertainment, tal como o conheces?
Eu acho que é... portanto, eles têm muitos espetáculos em que têm esta ideia de arranjar uma regra, um jogo com regras muito claras que sustentam o espetáculo e daí fazer os espetáculos duracionais, quer dizer, que têm essa lógica do jogo e da regra que sustenta o espetáculo. E o que eu acho que este espetáculo tem é o espetáculo em que eles levam essa regra mais ao extremo, em que a regra é tão simples e esgota-se tão rapidamente que tu não consegues perceber como é que aquilo se pode sustentar. Estás pronto para parar? Sim. Quem é que está a ganhar? O Salvador. Quem é que vai ganhar a Eurovisão? A Portugal outra vez, certamente. Achas que estatisticamente é possível que Portugal ganhe 2 vezes a Eurovisão seguidas? Eu acho que o Pedro Penin ia ficar muito contente. O que é que tu tens a ver com isso? Eu fico contente se ele ficar contente. O que é que o trabalho dos Force Entertainment tem a ver contigo? Tem a ver de várias maneiras. Acho que, sobretudo, enquanto espectador, acho que me deu essa lição da duração. Esta ideia de que o teatro é uma experiência, não no sentido experimental, mas no sentido experiencial, não é? No sentido de saber que estamos ali. Não quer dizer que estejamos de acordo, ou seja, não é nada aquela noção do teatro como comunidade, tudo muito contente por haver um consenso, mas a ideia de estarmos ali a viver aqueles minutos, aqueles segundos, aquelas horas juntos, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi. Qual é o lugar eles. da narrativa no trabalho dos Force Entertainment? Eu acho que eles não acho que a narrativa tem um lugar no trabalho dos Force Entertainment, de facto, ou seja, há muita ideia de que este teatro pós-dramático ou experimental, ou o que se quiser chamar, que é contra a narrativa, de certa maneira é verdade, mas acho que os Force Entertainment servem-se da narrativa, deslocam-na e usam-na para outros fins. Acho que as histórias são um elemento muito importante dos espetáculos dos Force Entertainment, mas não com o princípio, meio e fim, ou pelo menos não por essa ordem. Quem é que faz mais, quem é que trabalha mais no espetáculo dos Force Entertainment? O público ou os atores? Os dois, acho que é 50-50. Porquê é que achas que o público trabalha tanto como os atores? Porque o público, embora, como diz o time, esteja por enquanto no lugar do observador, é não forçado, nunca forçado, como o nome da companhia diz, mas é incitado a fazer uma espécie de exercício mental permanente. O Coisul é o caso evidente, o tal... Quem é que faz mais narrativas? Os Force Entertainment ou o público? O público constrói provavelmente mais narrativas, ou pelo menos no seu conjunto haverá mais histórias alternativas no público do que no Qual é palco. o teu Force Entertainment preferido? Kathy Naden. Estás a mentir? Não. Em que palavra é que eu estou a pensar? Eletricidade. Porquê é que não disseste dinheiro? Porque não me lembrei. Porquê é que não te lembraste? Estava a tentar lembrar-me das outras palavras que aparecem no Real Magic. Qual é o teu projeto duracional? Foi programar a Culturgest. Porquê é que gostamos da repetição? Gostamos da repetição porque é confortável. O que é mais confortável, a bancada ou sem bancada? É mais confortável sem bancada, vê-se melhor com bancada. Com bancada ou sem bancada? Com bancada. Preferes estar desconfortável? Sim, Porquê é que preferes estar desconfortável? porque sinto o tempo a passar e o teatro é sobre isso. Dragão, tigre, louva-a-Deus ou fênix?
Não faço ideia do que é que essa pergunta quer dizer. Dragão, tigre, louva-a-Deus ou fênix? Tigre, Estás a mentir. mas não de propósito. O Reino Unido faz fronteira com que países? Com a Irlanda, O Luxemburgo faz fronteira com que países? Bélgica, Alemanha e França. Porquê que não disseste Suíça? Porque já me disseste que não fazia fronteira com o Luxemburgo. Em que ano é que começaram os Forced Entertainment? 84. Estudaste para vir para aqui? Muito pouco. Roubaste as perguntas? Roubei algumas perguntas. O que é que já roubaste aos Forced Entertainment? Algumas perguntas. Roubei esta ideia do Quizula para este podcast. Também já tinha usado isto num workshop. Já falei deles num artigo, em aulas. Portanto, O que é que foi a última coisa que roubaste? a última coisa foi uma ideia ou uma... Sim, dei-me conta agora que num artigo onde eu falo do Quizula, descobri agora que tenho uma frase que é quase igual a um artigo sobre o Quizula que eu li não sei onde. O que é que foi a última coisa física que roubaste? Não me lembro. Qual é que Sim. foi a última coisa física que roubaste? Fósforos no supermercado. Para que é que precisas de fósforos? Agora tenho já aqueles isqueiros... Fumas? não, Para que é que precisas de fósforos? para acender o fogão? Tens um fogão a gás? Tenho. Achas que isso é perigoso? Não. Porquê? Porque acho que aquilo desliga-se automaticamente quando não há... Quando Que não animal há... gostavas de ser? Gostava de ser um louva-a-Deus. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é o filme do Renoir. Qual é a regra do jogo? É o nome do filme do Renoir. Qual é a regra do jogo? É Não que estou a perguntar o que é a regra do jogo. Estou a perguntar qual é a regra do jogo. A regra do jogo é eu responder às tuas perguntas. Cumpres as regras ou fazes batota? Cumpre as regras. Porquê é que não fazes batota? Tenho medo. Porquê é que tens medo? Por causa da polícia. A repetição é um prazer ou uma tortura? É as duas coisas. Qual é que é mais, um prazer ou uma tortura? Sim, ao princípio é uma tortura. Não, começa por ser um prazer, depois torna-se uma tortura e depois volta a ser um prazer. Qual é o teu grau de OCD? É médio. Real Magic é sobre o quê? Real Magic é sobre essa incomunicação que eu falava há bocadinho. Estava a pensar que também é sobre uma tentativa, aquilo que falavas da expectativa há bocadinho. Há um otimismo no espetáculo. É como uma peça do Beckett, de alguma maneira, porque é muito, à partida, muito deprimente, muito trágica. As personagens estão presas, de alguma maneira, naquela máquina, mas estão sempre a tentar. E, portanto, nesse sentido, é otimista. E eu acho que, se calhar, há uma das palavras que eles usam, uma das palavras repetidas que eles usam para tentar adivinhar, que é hole, buraco, em inglês, mas também whole com W antes quer dizer inteiro. E portanto eu acho que o espetáculo também é sobre isso, sobre essa... É entre o buraco e o inteiro, sempre a cair no buraco e a tentar chegar ao inteiro. Queres parar? Sim.